vergonha. Plínio de Arruda Sampaio teve, quando houve o golpe de 64, esteve exilado primeiro no Chile, primeiramente, né? No Chile. Há um tempo muito bonito, Rodrigo, tempo do presidente Frei, que era um homem extraordinário. Simpatia, um carisma político. Você sabe que foi assassinado. Hoje não Agora parece que está provado que foi, não, né? Hoje não há a menor dúvida. Hoje não há a menor dúvida de que ele foi um remédio envenenado. Aliás, dizem que João Goulart, o presidente brasileiro, também teria havido uma troca de remédio, tinha um problema cardíaco, né? Eu vi, estou sabendo disso. Não tenho informações mais profundas, mas sei que está havendo uma investigação, uma coisa sobre isso. É curioso mesmo, um homem relativamente moço, né? E doença cardíaca não era tão grave, a do Jango, foi controlado. Aí o senhor foi para o exílio no Chile e aí começou a trabalhar para esse organismo da ONU que cuida de alimentação e orienta a reforma agrária, né? Isso. E aí visitou vários países aí pela América Latina, África. Rodrigo, todos. Eu estive em todos os países da América Latina. Entendeu? E depois, quando houve... Aí chegou a ditadura no Chile também, né? Pinochet aí assumiu. Quando deram o golpe, entendeu? Mas eu saí um pouco antes. Eu saí quando se elegeu o Allende. Porque aí a ONU, ela era um pouco método dela. Os funcionários que haviam servido um governo ficavam numa situação constrangedora no governo adversário. E criavam para o governo adversário uma situação constrangedora. Como é que ele ia se assessorar com um homem que ele sabia que tinha assessorado o governo anterior? Então, por causa disso, eles fizeram uma transformação, uma remoção geral e me mandaram para os Estados Unidos, onde eu fui o subdiretor do programa de cooperação entre a FAO e o Banco Mundial. A minha tarefa era montar pequenas comissões de técnicos, ir para os países para fazer projetos de reforma agrária ou projetos de desenvolvimento rural. E nessa capacidade eu visitei tudo, inclusive esse triste Haiti, que agora nós tivemos, né, essa tragédia terrível, na qual perdemos essa figura fantástica da Zilda Arnes. Você conhecia muito bem, né? Muito bem, conheci a Zilda Arnes quando nós fomos fazer o programa contra a fome do Betinho. Lembra o programa do Betinho? No governo do Itamar Franco fez-se a campanha contra a fome. Eu era um dos membros dessa comissão. Fomos a Curitiba para conversar com a Zilda Arnes no quartel-general dela. Ela é uma mulher extraordinária. Só esse soro, coisa mais simples, água com açúcar. E ajudou a baixar tremendamente a mortalidade. Aliás, estamos falando da Zilda Arnes, vamos aproveitar e assistir uma reportagem que mostra rapidamente o perfil dessa que foi a fundadora da Pastoral da Criança, a médica Zilda Arnes. Ela morreu no terremoto que atingiu o Haiti, estava em missão humanitária no país. Heloísa, uma das filhas de Zilda Arnes, foi a primeira a saber. Foi atingida pelos escombros, onde estava andando na rua com o senhor militar que estava junto com ela na missão. Faleceu na hora. A gente está em um estado de choque. Sim, a nossa mãe. Esta foi a segunda vez que foi para o Haiti, onde também pretendia colocar em prática o Programa Pastoral da Criança. Um projeto que está no Brasil inteiro e também em outros 20 países do mundo. Foi na década de 80, em Florestópolis, no norte do Paraná, onde tudo começou. A cidade era dona de um dos maiores índices de mortalidade infantil do país. A médica Zilda Arnes melhorou a nutrição das crianças e implantou o acompanhamento de gestantes. As mortes caíram de 127 para 28 em cada 1000 nascidos. Reconhecimento veio em 2001 com a indicação de Zilda Arnes para o Prêmio Nobel da Paz. O meu Prêmio Nobel da Paz é quando eu vejo 5.000 crianças serem salvas ao ano pela Pastoral da Criança no Brasil. E quando vejo as mulheres dizerem para mim: eu não era ninguém e hoje me sinto uma doutora. Zilda Arnes tinha 75 anos, 4 filhos e 11 netos. Nasceu em Forquilinha, no sul de Santa Catarina. O filho, e também médico, falou sobre o futuro do programa sem a idealizadora. Tem diversos sucessores aqui no Brasil e nos outros países que podem tocar a missão. É impossível olhar para ela e não lembrar de Dom Paulo Evaristo Arnes. Impossível lembrar de Dom Paulo. Outra coisa, uma mulher bonita, né? Você nota que é uma mulher bonita, tem 75 anos, beleza de mulher. E uma coisa linda, eu fui à missa, rezamos aqui na catedral, e
uma pessoa lá disse uma palavra fantástica, que ela viveu entre os pobres e morreu entre os pobres. Pois é, porque muita gente está dizendo isso, que é uma tragédia, evidentemente, é triste demais, mas ela morreu fazendo aquilo em que acreditava, que acreditava, ela escolheu servir aos pobres e morreu. Entre aspas, né, morreu em combate, né? Em combate. Né? 75 anos, uma vida bem vivida e deixou uma marca muito boa, né? Boa e que agora vai prosperar, loucamente. Porque não há a menor dúvida, a figura dela ficou emblemática. Bom, nós falamos de Zilda Arnes, até porque o Plínio de Arruda Sampaio lembrava o caso do Haiti. Pelo que o senhor conhece, como é que se tira o Haiti agora, uma tragédia dessa? As tropas estão lá, uma missão da ONU, duras penas tentando reconstruir alguma infraestrutura, tentando reabrir escola, coletar lixo. Parece que tudo volta para trás agora. Qual é a perspectiva que a gente pode ter? Olha, Rodrigo, o Haiti é um caso exemplar, entendeu? Da exploração dos países. É um país bonito, terra boa, entendeu? É um país, sem dúvida, com atrações turísticas evidentes, bonito. Eu conheci o Haiti inteiro, 2 projetos. Agora, você precisa ter uma ideia, Rodrigo, uma das fontes de ingresso do país é sangue que tiram dos rapazes para abastecer os hospitais de Miami. Quer dizer, é inacreditável. Os caras tiram sangue. Literalmente o sangue. Literalmente o sangue. O menino não tem o que fazer, não tem emprego, não tem como. Então, periodicamente, ele vai lá, tira o sangue, ele ganha. Então, é um país que, se derem um apoio real, não tenha dúvida, ele sai para adiante. E nunca será uma Bélgica, nunca será uma Suíça. País onde os 10 milhões de haitianos poderão viver muito bem, muito bem. Agora, ele é um país sacado, por quê? Porque ele foi o que fez a primeira revolução própria. Porque as revoluções da independência da América Latina foram feitas pelas elites, os fazendeiros. Né? O Bolívar era um homem riquíssimo, dono de fundo. Né? Aqui no nosso Brasil, foi a nossa turma, os fazendeiros ricos que fizeram. Né? Lá não. Lá foram os negros organizados, os escravos negros organizados pelo Toussaint Louverture. Né? Botaram os colonizadores para correr, né? Botaram para correr. Você sabe que a França teve a coragem, Rodrigo, de cobrar uma indenização pela independência, pelos danos que sofreram quando os negros tomaram conta do país, até a Segunda Guerra Mundial. O Haiti ainda pagava isso? Pagava. Aquele coitado desesperado caindo e pagando. Resultado, destroçou a vida do país. Além das ditaduras terríveis também, a família Valier, né? Mas tudo isso é fruto desse processo. Tudo fruto, aí vem numa cadeia que gera uma situação praticamente insolúvel. Praticamente insolúvel. Eu fico muito triste do Brasil ter tropa lá. Não tem sentido isso. Você não concorda? Não concordo de jeito nenhum. Porque isto, na verdade, para que é? Para controlar o povo haitiano. Eles têm um terror da liberdade do povo haitiano. Por isso o Haiti é tão discriminado. Mas teria como sair daquele caos sem a presença ONU de tropas estrangeiras? Eu tenho a impressão que seria fácil sair. Porque elas estão ali para, digamos, ordenar os mínimos interesses de pequenos grupos norte-americanos no país. Até porque o orçamento inteiro do Haiti não deve ser igual ao orçamento de uma lavanderia dessas automáticas do Harlem. É um país paupérrimo. Mas tem lá o seu deputadinho que defende um interessezinho, entendeu? De fazer lá Eu vi, por exemplo, aliás, eu fui para recompor essa obra. Era uma represa para irrigação de um vale chamado Artibonite. Pois bem, eu olhei a represa, eu não sou técnico disso, fui acompanhado com os mexicanos que são caríssimos. Aí o mexicano virou para mim e disse assim: Plínio, isto aqui não tem nem na Suíça. Uma coisa tão sofisticada como essa não tem nem na Suíça. Porque era uma barragem pneumática. Era o ar que fazia levantar a barragem. Resultado, o primeiro
tempestade forte, veio um tronco de árvore, entrou no pneumático lá, estourou tudo. Parou tudo, estourou tudo. Olha, aquilo foi evidentemente dinheirinho que se deu para alguma empreiteira americana que deu um dinheirinho para a eleição de algum deputado. Não muito diferente do que ocorre aqui. Estamos falando, então, da América Latina, nesse primeiro bloco aqui, com a participação de Plínio de Arruda Sampaio, que a gente contava, teve exilado primeiro no Chile, depois nos Estados Unidos. Então, daqui a pouco, pode ajudar a gente a entender também um pouco mais sobre esses Estados Unidos com Barack Obama, né? Muita gente colocou muita esperança na eleição de Barack Obama. No próximo bloco eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Para onde que vão, né, os Estados Unidos com Barack Obama e com essa crise econômica terrível que se abateu por lá desde 2008. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com a entrevista com Plínio de Arruda Sampaio. Já já.